Como é que é? Tá tudo! Sejam bem-vindos ao Geekstorm, o podcast onde os temas mais geeks são debatidos numa verdadeira tempestade de troca de ideias. Eu sou o Ricardo Araújo, ou Lolita Shins, é como quiserem, e comigo, meus amigos, eu tenho o Diogo! Olá, Diogo! Olá, Ricardo. Bom, é bom. Bom tema. Não sei quem é que escolheu. Fui eu, não é? Fui eu. Já Espero queres que os nossos entrar ouvintes assim? gostem. Já queres entrar assim no tema? Rapaz, tu és um host muito, mas mesmo muito cabeça no ar. É que nós ainda temos que dizer olá ao nosso ex-produtor saído das sombras. Como é que está tudo? Pois, minha gente, Diogo, não foste tu que escolheste o tema. Fiquemos Tu por meteste-os aí. para lá e foi eu que escolhi. Eu olhei para este e escolhi. Sim, mas quem é que pôs os temas na lista? Pois. Isso já é um tema que foi... ChatGPT. E não foi. Isso foi um tema que já foi pensado na temporada anterior em que eu ainda era produtora. Nessa altura foi o ChatGPT, assim, mas... Roberto, fala-me, por favor, porque sinto um upgrade na qualidade de imagem. Tu estás a seguir um caminho a Diogo em que vais fazer de upgrade ao teu hardware para participar neste podcast? Tendo em conta que a cada 5 minutos a minha câmera dizia não quero. Resolvi realmente apostar numa câmera nova. Tive a sorte de ganhar 20 euros numa raspadinha e esse dinheiro todo para a câmera. Eu agora gostava de saber se é sério. Alguma vez menti neste podcast? Bastante. Ok. Era só para confirmar. Ok. Parte que é realmente verdade é que eu realmente comprei uma câmera nova. A parte que é mentira é que o meu telemóvel se queixou. Mas é assim, Pronto. o teu telemóvel não se queixava, mas queixava queixavas meu. tu cada vez que o teu telemóvel, porque para quem não sabe, o Roberto utilizava o telemóvel dele ligado ao computador para funcionar de webcam. Pronto, problemas técnicos que aconteciam era volta e meia, e aliás acho que isso é perceptível, se calhar em alguns podcasts, volta e meia o Roberto analisar, é cá assim meio Eu não consigo frisado. parar. Portanto era muito giro, E era fantástico, especialmente para quem estava a editar e tinha de cortar a imagem, passar sempre cortar a minha própria voz, passar a imagem a outro, que é as pessoas a reagir àquilo que eu digo, que normalmente não tem interesse nenhum. O pior Bem, é o desafio. quando uma pessoa tentava desviar o assunto como se o Roberto tivesse parado de falar e ele continuava a falar com a câmera desligada. Isso é que é o pior. Claro que sim. Claro que sim. Não, o pior era mesmo quando ele estava a falar, a câmara falhava, um de nós escrevia no chat, olha, a tua câmara frisou, e a gente de repente do lado do Roberto ouvia, fogo. Quando não era Olha, pior. Quando não era pior. Não, repara, eu tentei ser o mais clean possível Sim. nesta descrição. Bom, meus amigos, mas é ao tema que importa, que é falarmos de crossovers. E falarmos de crossovers, e quanto mais improváveis forem os crossovers, melhor. Porque isso torna a coisa muito mais engraçada. Nós, antes de começarmos a gravar este podcast, em off, o Diogo dizia-nos que isto dos crossovers é uma espécie de fanservice. Queres aprofundar um bocadinho essa tua tese? Para ver se realmente consegues comprovar que é fanservice? É simples, só pelo facto que a maior parte das vezes o episódio crossover numa série, filme, ou quer filme não tanto, mas pelo menos série, ocorria, era sempre filler. Por isso, é fanservice só mesmo para atrair o povo.
Era sempre. Quase sempre, eu não estou a dizer que é sempre. É que eu de repente estou-me a lembrar dos crossovers em Arrowverse. Ah, que era True. literalmente todo um arco várias vezes. Sim, de facto, isso ocorreu em algumas séries das escolas, como me lembro, mas também houve outras, como por exemplo, um dos maiores crossovers em anime, estamos a falar do crossover em que se juntou o Goku, o Luffy e o outro gajo que eu não faço ideia como é que ele se chama, que é um gajo, pronto, cabelo azul, quem sabe sabe, é culinária, pronto, há muita cena ali. Mas, aquilo é tudo filler. Possivelmente há animes quando isso Ok. acontece é mais para filler. Ok, percebo onde é que tu queres chegar. E sim, realmente esse episódio é puro fanservice. Porque eu acho muito engraçado toda esta questão dos crossovers. E achei curioso tu fazeres essa referência ainda antes de começarmos realmente a gravar e a discutir. Porque eu nunca tinha olhado bem para os crossovers dessa forma, como peço imensa desculpa, mas isto não está fácil e é possível que aconteça várias vezes ao longo do podcast. Mas epá, eu nunca tinha olhado propriamente para os crossovers por esse prisma de fanservice. Mas sim, consigo entender o porquê de tu achares isso e sobretudo com esse exemplo. Mas é assim. atenção, mesmo sem esse exemplo, há outros casos em que a personagem foi introduzida lá e nota-se que é uma espécie de chamar ou de forma a dizer que ainda não estão esquecidos e pronto, obviamente, uma maneira de dar um bocado de hype às coisas em certas séries e filmes. Um dos mais conhecidos, sem dúvida, em que isso aconteceu, que é fanservice parte dele, foi o último filme de Spider-Man. Sim, completamente. 3 Spider-Man juntos, aquilo foi... Podiam ter ido por muitos caminhos, sem ser para o multiverso ou para o Spider-Verse, porque já vimos que na Marvel a maior parte dos personagens, quando são uma variante uma da outra, a cara é quase sempre igual. Sim, exceto quando não interessa. Exato. Mas sim, percebo um bocadinho. Porque eu vou ser sincero, eu nunca tinha olhado bem para os crossovers dessa forma. Sobretudo porque eu estava em mente com ideias de crossovers que servem um bocadinho mais para promoção cruzada, não é? Porque quer-se dizer, temos imensos exemplos que encaixam aqui. Pegando, por exemplo, naquilo que falámos há pouco do Arrowverse, os primeiros crossovers de personagens, por exemplo, o Flash, quando apareceu em Arrow, ainda não havia a série de Flash, estava para sair, portanto, aquilo foi uma espécie de olha aqui outro super-herói que está aqui, que vai ter uma série própria, deixar aqui o hypezinho que é para vocês realmente irem consumir este conteúdo bonito. Lá está, eu não vejo isso propriamente como fanservice, vejo mais como forma de promoção. Mas pronto, legítima essa tua opinião. Mas pronto, já que estamos aqui a caminhar por estes terrenos de dar exemplos de crossovers, qual foi assim para vocês aquele crossover que foi assim mais inesperado e que possa ter realmente funcionado contra, se calhar, a vossa expectativa quando viram o anúncio? Inesperado, eu vou buscar 2. Ambos fazem sentido, e o primeiro é o que faz mais sentido de todos, que foi o crossover que ocorreu com Supernatural e Scooby-Doo. O elenco do Supernatural entrou num cartoon todo engraçado. A temática de, pronto, não é tão kid-friendly, mas depois eventualmente as coisas lá mudaram. Mas se pensarmos bem, é a mesma coisa. Uns vão descobrir mistérios, outros vão descobrir
pronto, demónios, anjos, deuses, o que for. Faz todo o sentido. Foi inesperado, mas acho que foi bastante engraçado. Quando eu vi o conceito, pronto, porque obviamente que hoje em dia, infelizmente nem tudo só se descobre no dia, as coisas já saem enquanto mão para promover o episódio e tudo. Pormenores, mas indo nessa também lógica de que quando na nossa altura, quando éramos mais novos ainda não descobrimos o que era a internet ou não estávamos tão afinco nisso ou afins, o crossover que eu acho que gostei mais e devo ter também visto muito, e pronto, é inesperado, porque apesar de serem ambos do mesmo canal, a temática não se mistura uma com a outra, que é os crossovers que houve com o Jimmy Neutron e Fairy Godparents. Um dos melhores crossovers que vi. Eu por acaso ia referir esse. Sim, eu lembro-me na altura, e lá está, estamos a falar de duas séries do Nickelodeon, mas eu nunca na vida associava as duas a passarem-se no mesmo universo, digamos assim. O que é certo é que aconteceu. E se há duas séries do Nickelodeon que a gente possa dizer assim, diz-me duas séries do Nickelodeon que não tenham nada a ver uma com a outra. Tens uma que é super ligada à ciência e outra que é super ligada à magia, não é? E o que é certo é que fusão e funcionou mesmo. Antigamente o Nickelodeon mandava cada filme. Porque é que ele parou com isso? Ok. Tu acabaste por referir um dos crossovers que eu iria falar, mas Roberto, vejo-me obrigado a encaminhar a questão para ti. Qual foi assim aquele crossover que mais te surpreendeu pela positiva e que realmente saiu um bom resultado no fim? Eu acho que a resposta aí pode ser muita, porque tu tens o crossover entre Simpsons e Family Guy, que também correu muito bem. Tens o crossover, de Simpsons com Futurama, que é do mesmo criador, também também ficou bastante fixe, mas também é do mesmo criador, por isso há ali uma dinâmica já mais composta. Mas tu, se me pedes um crossover inesperado, eu vou-te dizer tão inesperado que eu até esta tarde não sabia que existia, que é, até tenho de ver aqui nas minhas notas, que é que é Scooby-Doo com a banda Kiss. Espera, tu não sabias desse episódio? Não. É dos mais conhecidos deles. Não sabia. O Scooby-Doo teve não só com os Kiss, mas com algumas outras bandas. Sabia que tinha tido com bandas, não sei, mas sabia que tinha tido com o John Cena, sabia que tinha tido com outros wrestlers e tal. I'm Batman. Também provavelmente, não sei. Sim, Olha, sim. Pronto. Em relação a Batman, é um dos exemplos que eu tenho. Era a outra que ias dizer, Batman e Super-Homem. Não. Ainda mais out of the box. Eu acho que sei qual é. E vou por um caminho ligeiramente diferente. Lego Dimensions. Ok. Em que tu tens, e vou dizer isto, sem qualquer tipo de piada, tu tens GLaDOS de Portal a falar com Daleks de Doctor Who. E aquilo consegue ser um diálogo com bastante sentido. E eu imagino que sejam BFFs, não é? Provavelmente. Uma quer matar toda a gente com nanotoxinas, os outros é com raios. Está aqui o nosso produtor, Ricardo, vou-te roubar o lugar. Está aqui o nosso produtor a dizer Portal em Lego é loucura. Concordo. Sim, pronto. Já sabemos que o Diogo tem aqui umas opiniões relativamente aos jogos Lego, porque a coisa não está
Eu adoro jogos de Lego. O último é que me está a bater mal, só isso. Só aquele Por isso mesmo. específico, só aquele específico. Atenção, eu adoro jogos de Lego, joguei tanto jogo de Lego. Eu sou capaz de buscar pelo menos 10 jogos de Lego ali em formato físico, sem ser os digitais que eu tenho na Plus. Se puderes, depois faz isso, fotos e tal. Mas aqui a questão é, o facto de eu gostar tanto desses jogos é que me leva a ficar irritado com aquele. Ok, Pronto, faz sentido. ok. E tu já exploraste aqui um bocadinho esse tema, por isso não vamos estar aqui a entrar outra vez, até porque não é Em para estarmos detalhes, aqui sim, a falar claro. especificamente de jogos de Lego que estamos aqui, mas um bocadinho no seguimento destes crossovers assim um bocadinho fora da caixa e que realmente resultam, e porque há bocado falaram em Batman, não esquecer o crossover de Batman com as Tartarugas Ninja, porque isto é real, isto existe e isto é um crossover. Eu não sei se vocês já alguma vez viram o filme. Eu vi. Calabanga. Eu não, mas está nas minhas notas. Epá, Roberto, terminando este podcast, vai ver. Não percas tempo. Vale muito a pena. O filme está muito fixe. É relativamente recente. Eu acho que é 2019 ou 2018. Há um recente e há um antigo. Eles já fizeram crossover 2 vezes, se não me engano, no mínimo. Há vários crossovers. Eu estou até a falar especificamente do filme mais recente, porque foi o que me veio à cabeça. Mas se eu agora não tenho. Eu sei que foi ali mesmo antes da pandemia. Agora não tenho a certeza se terá sido em 2019. Está aqui o nosso produtor a dizer que foi em 2019. Muito obrigado, Arnux. Arnux, que também, diga-se de passagem, é um grande crossover, é o nosso elemento crossover aqui no nosso podcast, porque o Arnux fazia produção noutro podcast, mas agora está connosco. Foi roubado. Até ao dia, se calhar que a Caixa Nerd voltar a fazer podcast, não sei. O Arnux mais tarde dirá que malucos é que prefere aturar. Bom, Eu voto em nós. mas o teu voto toda a gente sabe que é tendencioso. Sim. Bom, o que é certo é que, pronto, nós temos crossovers a acontecer, em jogos, em filmes, em séries, cómics, etc. Porquê que isto dos crossovers é tão fixe? Porquê que a malta gosta tanto disto? É só pelo elemento de fanservice? Ou há aqui alguma coisa mais profunda do que isso? Eu acho que é, já que estás a falar num termo assim mais ir ao cerne da questão o porquê de ocorrer tanto, eu acho que tem tudo a ver o facto de chamar e de juntar diferentes gerações e de certa forma, quando estamos numa série que vemos já bastante geração, e o exemplo que eu vou dar tem bastante gerações mesmo, o facto de voltares a ver uma coisa que era da tua infância ou de uma altura em que gostaste mais daquilo, acho que dá um outro tipo de carinho para aquilo, que é, mais uma vez, continua a ser fanservice, mas continua a ser um fanservice que eu gosto, e isso, pronto, é sempre bom. E o maior exemplo que temos para isso é Power Rangers, na verdade. Okay. Tu há bocado perguntaste-me quais os mais inesperados, e eu dei-te aqueles dois que eu achei inesperados, mas se me diz o mais icónico, daquele que eu tenho conhecimento, é assim, eu adoro Spider-Man, como toda a gente sabe aqui. Já tenho ali cerca de 8 figuras das novas mini-figuras do Lego do Spider-Verse. Mas o crossover de Power Rangers foi a um nível que levou gerações. Tanto Ranger, tanto ator junto, que aquilo é extraordinário. Mesmo que tu não vejas metade daquilo, porque alguns deles nem são de Rangers que passaram cá em Portugal, é outro nível.
Foi quase tipo o Avengers Endgame dos Power Rangers. Exato. Chega a um ponto em que aquilo se passasse no cinema, tinha salas aos berros quase tanto como, ou se calhar tanto igual como Avengers. Desculpa, Diogo. Ok, fair enough. O que eu ia dizer, o Ricardo estava a dizer que era como se fosse o Avengers Assemble, e agora acabei de estragar a piada, mas pronto. Em vez de Avengers Assemble, era It's Morphin Time. Pronto. Ok. E eu estraguei a piada. Pronto. Mas reparem como ele estragou a piada sozinho, é que ninguém interviu. Sim. Ninguém interviu. Ele normalmente queixa-se. Obrigado por me estragares a piada. Desta vez, ninguém interviu. Ele consegue escagalhar a piada na mesma. É Pronto. verdade. Mas isso é clássico Roberto. Esse? Neste ponto. Basicamente. Mas, Roberto, por favor, por quem sois, agora num tom mais sério e mais sóbrio, porquê é que achas que isto dos crossovers é tão popular e acaba por, em grande parte das vezes, funcionar muito bem? Opa, é assim. Eu só tenho uma resposta. É divertido. Para mim, um crossover tem de ser divertido. A maior parte deles são. E se, no caso do Arrowverse, se ajudarem à história, tanto melhor. Um dos O melhores... problema é que no Arrowverse não ajudou. Mas A questão é que ajudou alguns... Depende dos crossovers. Por exemplo, Depende dos crossovers. tens, num dos últimos crossovers do Arrowverse, tu tens quase todos os heróis lá a aparecer. Sim, está bem. Tens lá quase todos os heróis a aparecer. Aparece o Brandon Ruth, o Atom Man, a queixar-se que não apareceu e a dizer: houve um crossover, ganhámos. Sim, isso é o que interessa. de facto é o que interessa. No entanto, a piada aqui é que ele realmente participou, o ator participou, mas Sim, como outra sim. personagem. Exatamente. Fazendo reprise de Clark Kent e Super-Homem. Na sua versão Kingdom Come. Exatamente. Vês, também aprendi algumas coisitas aqui. Já era hora, Roberto, já trabalho, era né? hora. Não O trabalho não que podemos cada estar aqui a tivesse. ensinar coisas em vão, pá. Olhem, mas é assim, eu acho que o que acaba por fazer funcionar tão bem os crossovers, e porque é que a malta acaba por, de certa forma, gostar de crossovers, e vocês, não sei se vocês têm a mesma percepção que eu, mas me dirão se sim ou se não. É que nós, enquanto fãs, e nós somos fãs de muita coisa, não é? Nós somos fãs de inúmeros franchises, e nós muitas vezes gostamos, sobretudo quando somos mais novos, gostamos de fantasiar sobre as histórias daqueles universos dos quais gostamos. E não raras vezes surgem histórias fan-made. Um crossover é basicamente uma história fan-made que chegou a canon. Não sei se vocês estão a perceber onde é que eu quero chegar. Ou seja, alguém que realmente é fã daqueles franchises, mas que tem mais poder que nós, diz assim: espera aí que eu já te conto uma história. Portanto, é um bocadinho isto. É algo que os fãs até sonham, podem sonhar, do género. Quem nunca, quando era criança, nunca imaginou aquela cena do quem é que ganha num combate? É o Capitão América ou é o Super-Homem? Ou o Hulk ou o Super-Homem? Vai na volta a DC e a Marvel acabaram por fazer umas cómics em que realmente há batatada entre os heróis de cada lado. Mas não respondem a essa pergunta. Se bem que tu já sabe a resposta, que é o Hulk, mas pronto.
pormenores. Não respondem a essa pergunta, mas respondem a muitas outras. Mas é daquelas coisas porque depois, nós enquanto fãs, nós ficamos do género, epá, que tipo de interação é que teria o Tony Stark com o Bruce Wayne? Não é? Tipo, aquele tipo de interações que nós ficamos assim enquanto fãs. Só que houve um fã dos dois lados que ficou do género, espera aí que eu tenho poder para transformar isto em canon, espera aí. Isso foi essa interação entre o Tony Stark e o Bruce Wayne é uma coisa que eu não sabia que queria. Pronto. E O foi que só não te falta é fanart disso, meu. Pois lá está. Bem, mas fanart não é canon. Mas tens interações canon, né? A questão é essa. Sim. Canon de ponto e vírgula, mas sim. Porque epá, eu acho que este é o grande segredo para que crossovers acabem por funcionar. Porque é realmente dar aos fãs de forma oficial aquilo que se calhar muitos já imaginam há anos, talvez, não sei. Lá está, não sei se sou eu a única pessoa a pensar desta forma ou não, mas pronto. Pelas vossas caras eu diria que sim. Sim, capaz. Mas nada contra, atenção, nada contra. Exato, absolutamente nada contra. Pronto, obrigado por isso. Pronto, eu gostava só aqui de dar um bocadinho o aso e no seguimento daquilo que eu disse, dar aqui aso à vossa veia mais criativa e se vos pusessem à frente de um IP ou de vários IPs que vocês gostam e tivessem a oportunidade de fazer um crossover que fosse assim completamente fora da caixa, o que é que vocês faziam? Nem que fosse, atenção, nem que fosse só pelo meme, ok? Opa, fora da caixa não tenho nenhum. Se me perguntasse um crossover que eu gostasse, aí eu dizia-te diretamente que era Spider-Man e Nightwing juntos. Que não tenho não tenho ideia que haja essa interação. Porque Spider-Man já teve muito coisa ultimamente. Invincible, DC também, mas assim, nesses não canon. Pronto, mas agora Nightwing e Spider-Man eram um crossover como sendo os meus favoritos de cada universo e ia adorar. Agora, fora da caixa. Não, mas agora pera, ok, não tens nenhum fora da caixa, mas sugeriste esse e eu quero agora explorar um bocadinho. Se tu fosses responsável por criar esse crossover, primeiro, porque é que esse crossover é assim tão interessante, além de toda a questão de serem as tuas personagens favoritas dos dois lados do espectro, portanto da DC e da Marvel, porque é que tu achas que isso dava um bom crossover e o que é que tu fazias? Isso é simples. Repara, ambos são a melhor versão de todo o que aquele universo representa. Por isso, o facto de estarem juntos é uma jornada de tipo self-discover entre ambos. Uma piada aqui, uma piada acolá, estás a ver? Nada assim de extravagante, mas algo real. Mais uma interação entre eles, contar um bocado o que é que foi a vida deles, do que à partida compararem, mostrar poderes e afins. O que é similar àquilo que aconteceu na Comic com Invincible, mas neste caso, pronto, já era mais profundo porque ambos têm uma coisa similar. Ambos têm um mentor na qual dão relate. Ambos são street level, mas ao mesmo tempo são considerados como bastante os líderes da próxima geração. Eles todos têm a personalidade certa para isso. Até, peço desculpa à expressão, a comer gajas, ambos ficam ela por ela. É impressionante. Por isso... Estás a fazer referência às redheads. Viemos. De certa forma, sim, mas aquilo era só para mais esclarecer.
Aqui é mais o facto que ambos vão para as mais boas zonas dos universos e conseguem. É impressionante que conseguem. Nem o Johnny Storm consegue lá meter o bico ao barulho. Nada, zero. Roberto, se tivesses o poder de criar crossovers como tens de sugerir temas para este podcast, Não vale ir ao Diz lá. ChatGPT. diz-me lá que crossover é que tu gostavas de dar vida. Eu, quando era miúdo, vou dizer aqui uma coisa que é extremamente verdade. Há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás, era eu uma criança. Eu gostava de jogar Need for Jogava- Speed. Pensava Need for- que brincavas ou jogavas no baloiço e ao peão e coisa assim. Não, calma. Não vale a pena fazer aqui mais referências que o que tem de ser feito. Gostava de jogar Need for Speed. E o meu irmão gostava de jogar FIFA. Certo dia, nós pensávamos, olha, não era fixe se combinassem os dois tipos de jogos. E foi nesse dia que nasceu Rocket League. Ok. Estás a Legítimo. querer revelar que és o criador de Rocket League. Não foi, mas não sou, mas Achas que ele estava aqui connosco com o dinheiro que tinha feito? Achas? Tu não sabes, ele pode gostar mesmo muito de estar connosco. Enganas-te a ti o nosso mesmo. produtor, atenção, o nosso produtor está a dizer: roubaram a ideia, devias ter patenteado. Olha. Claro que devias. Então onde é que estarias hoje em dia se tivesses patenteado a ideia de jogar futebol com carros? não sei. Rico. Se Aqui tivesse sido não- executado, claro. se calhar não estavas aí, se calhar estavas numa ilha paradisíaca a falar connosco. Estão a presumir que eu estaria neste podcast, não é? Mas, Eu já disse mas que não, e ele é que mas continua a isso- enganar-se não, ele não, mesmo. Eu, Mas digo, provavelmente, atenção, ainda- isso eu não tenho dúvidas nenhumas que estarias. Sim, mas provavelmente ainda estaria no PCP, no Podcast Center Blog. Isso eu não tenho qualquer tipo de dúvida. Para mim, isto é muito difícil. É muito difícil eu poder dizer que crossover é que eu gostaria de fazer. Mas eu muito provavelmente eu tenho uma inveja de um senhor chamado Sakurai, não sei se vocês conhecem. Espera aí, Masahiro Que- Sakurai? Sim, esse Nunca ouvi mesmo. falar. Pois, eu sei. Porque, de certa forma, esse senhor acabou por criar o crossover dos crossovers no mundo dos fighting games. Porque, quer dizer, Super Smash Brothers, sobretudo o Smash Ultimate, quer dizer, aquilo é completamente surreal, não é? E quer dizer, o homem vai buscar personagens de todo o lado e mais algum, de todos os franchises, e há alguns deles não exclusivos à Nintendo. A única coisa que, se eu pudesse realmente, se eu tivesse poder para isso, eu se calhar fazia era um Smash, mas ainda mais Ultimate, em que ia buscar todo o tipo de personagens e mais algumas, como se faltassem personagens no Smash Ultimate. O Smash Mas- Ultimate tem 48 personagens. Pronto, mas 48 para mim era só a entrée. Ok. Estás a ver? Este é o meu sonho. Pronto, este é o meu sonho. Pera, eu agora tenho que questionar. Tu jogas Smash? Eu? Eu gosto de jogar Smash. Dá para os dois, dá para os Pronto, dois. eu não jogo Smash, mas lembro-me Gostaste que... da ideia? Gostei da ideia. É assim, eu gosto de jogar Smash.
Sou bom a jogar Smash? Isso é uma pergunta completamente diferente. Esquece lá isso. Mas eu gosto de jogar Smash, sim. A minha Pronto, é a minha só curiosidade. A minha experiência a jogar Smash resume-se a 15 minutos nos níveis unânimes desta vida. Olha, uma ideia era, e não estou a falar de Kirby Air Raiders, mas era fazermos um Smash com jogos de corridas, fazermos uma espécie de Mario Kart, mas ser tipo crossover kart. Estás a ver? Também podia funcionar, também era fixe. Isso já aconteceu, foi o do Sonic. Já sei. Sim, tu estás a falar do Sonic. Tem ali algumas personagens crossover, mas mais do que isso. Mais. Eu não sei se estás a perceber. Eu quero construir ainda mais. 48 personagens jogáveis? Não. Isso são as que tu tens logo à partida. Depois vais desbloqueando mais. Pois, tu estás numa de Kylo Ren aqui, eu estou a perceber. Pronto. Eu sei que não estás a perceber o que eu estou a referir, mas quem percebeu. Quem percebeu. Eu, como não fui, vou passar à frente. Eu gostava de explorar aqui um bocadinho a questão dos crossovers, porque nós temos estado aqui a falar muito de crossovers, mas não temos sido muito específicos. Eu sinto que nós estamos um bocadinho all over the place. Vocês têm algum crossover? E por favor, não me refiram os filmes de Avengers, porque esses são demasiado óbvios. Vocês têm algum crossover que vocês seja género, isto é tão épico que isto vai ser o meu guilty pleasure, eu vou voltar a este crossover N vezes, seja em jogos, filmes, séries? No meu caso, eu já o disse. Jimmy Neutron e Timmy Turner, aquilo foi um bom crossover. Mas tu ainda hoje assistes a esse crossover? De vez em quando sim, acho que já faz mais ou menos, foi 2 anos atrás que ainda o assisti, já não o vi há algum tempo. Eu decidi vê-lo, nessa altura estava numa de rever os filmes da Nickelodeon. Comecei com Danny Phantom, porque é Danny Phantom. Certo. E boa fui por aí escolha. fora com esses. Agora, há outros que continuam a ser icónicos. A junção dos personagens da Disney, das séries na altura, era sempre bastante nice. Quer seja Kim Possible, Lilo e Stitch, Recreio. Aquilo, quando aparecia, tinha outro impacto. Era bom saber que aquele universo estava junto. Não havia razão para aquilo conseguir existir no mesmo universo, mas havia. É assim, tu realmente já tinhas referido a questão do Jimmy Neutron, mas não tinha a noção que era um crossover a que tu realmente regressasses. Lá está. Vamos deixar, obviamente, os filmes de Avengers de lado, porque, e sobretudo se tivesse cá o Marcelo, nós já sabíamos que essa era a resposta óbvia que ele iria dar. Mas, Roberto, eu reencaminho aqui a questão um bocadinho para ti. Se há aqui algum crossover que seja... Eu estou a dizer guilty pleasure, mas isto na verdade não é assim tão guilty, não é? Mas há algum crossover que tu aprecies ver, regressar, experienciar repetidamente, simplesmente pelo quão épico foi para ti? Não posso dizer que foi épico, porque não há... Não queres que se mencione Avengers. Eu não vou mencionar Avengers. Não há nada... A meu ver, não há nada que chegue a esse tipo de epicidade. Ou se há, eu não conheço. Mas de volta e meia, Simpsons e Futurama. Quem é que está surpreendido com esta resposta? Não é para eu ser o grande fã de Simpsons que toda a gente sabe que sou. Mas
gosto. E pediste-me um crossover O teu que, guilty pleasure e deste o teu guilty pleasure. pronto, nem é assim tão guilty. Mas pronto. De vez em quando vou ver e pronto. É assim, E o teu, Ricardo? eu há um filme crossover que eu gosto bastante e eu lembro-me de ser criança a primeira vez que o vi e que me marcou, que foi Who Framed Roger Rabbit? Quem tramou Roger Rabbit? Que foi daqueles Mas tu gostavas filmes... desse filme por outros motivos. Não. Mais tarde vim a gostar desse filme por outros motivos. Como claramente... E que ninguém me diga o contrário. Porque eu quando comecei a ver aquilo, para mim era simplesmente fascinante. Primeiro, foi o primeiro contacto que eu tive com toda a questão de interação entre personagens reais e personagens animadas. E depois, e quer-se dizer, tu tens personagens Disney, tens Looney Tunes, tens uma porrada enorme de desenhos animados que vivem na Cartoon Town, que para mim, e ainda para mais era criança, e eu tanto gostava de ver desenhos animados do Rato Mickey, como gostava de ver Looney Tunes, eu papava tudo. Eu nesse aspecto nunca fui fanboy. Portanto, para mim, ver todas aquelas personagens juntas, ainda por cima, a andarem no meio das pessoas, aquilo para mim foi super fascinante. Depois, mais tarde, pronto, fiquei fascinado pela parte técnica, obviamente, do filme. Portanto, sim, é aquele lá está, guilty pleasure, não tão guilty assim quanto isso. Que eu volta e meia Depende dos motivos. Vejo, é daqueles não há muitos filmes que eu faça grande questão de rever a miúdo, contrariamente a séries. Eu, por exemplo, eu sou aquela pessoa que está na cozinha a cozinhar, e para não estar só a levar com o barulho do exaustor, sou capaz de ter um Friends, sou capaz de ter um How I Met Your Mother, sou capaz de ter um The Big Bang Theory a dar na televisão, só por aquele barulhinho e porque, eu já sei, eu já conheço as séries de trás para a frente e de frente para trás. E já sei que naqueles momentos mais mortos eu vou olhar, vou-me divertir, mas não me distraio o suficiente para queimar o arroz, por exemplo. Mas em filmes eu já não consigo fazer tanto isso, sobretudo porque eu sou aquela pessoa que gosta de, às vezes, estar a preparar refeições para a semana toda. Portanto, eu às vezes passo umas 3 horas seguidas na comida. Não, eu passo horas na cozinha a fazer comida, não passo horas na comida a fazer cozinha. Mas aquilo que eu faço eu normalmente ponho essas séries a dar e deixo correr. Se for um filme, além de normalmente me distrair mais por algum motivo, é aquela coisa que, pronto, já passou 90 minutos, lá tenho eu que pôr outro, lá tenho eu que selecionar. Enquanto que as séries, pronto, aquilo vai seguindo e pronto, faz-se. Mas pronto, fica aqui um bocadinho a partilha das minhas rotinas, quando às vezes tenho que realmente cozinhar durante muito tempo. Malta, nós temos estado aqui a falar muito Ricardo, bem. Só para dizer que estávamos a falar que temos o Anux como crossover do outro podcast e agora temos o crossover do Ricardo com o Chef Lolliot. Basicamente, sim. Obrigado por referires a essa série cuja segunda temporada nunca mais sai. Estou aqui para isso. Obrigado por isso.
Mas pronto, nós temos até estado a falar de forma muito positiva aqui sobre os crossovers. Há algum crossover que vocês se lembrem que possa não ter funcionado, ou pelo menos na vossa perspectiva, possa não ter funcionado muito bem, ou que vocês não tenham gostado de ver, ou que possa ter sido assim um flop? Eu estou aqui a olhar em volta para ver se encontro alguma coisa que eu tenha, que tenha tido um crossover que eu não tivesse gostado. É assim, eu tenho um franchising que não é bem crossover. É mais um cross. Foi o cross do episódio 6 para o episódio 7. Mas fora isso, Ok. estando aqui a olhar em volta... Opa, não! Acho que não. Agradeço muitas das coisas que tem aqui que tiveram crossovers, porque tecnicamente Spider-Verse, por essa lógica, é um crossover. Mas não estou mesmo a ver nada. Mas é que mesmo nada assim, coisa. Porque é muito comum ter visto alguma coisa e ter sido mau ao ponto de apagar a memória. É tipo, quase tudo série de DC está tudo apagado da memória, por isso. Yeah. Ok. Roberto, não sei se tens aí algum exemplo. Ao contrário do Diogo, eu gostei bastante do Arrowverse e dos crossovers do Arrowverse, por isso dessa parte não tenho nenhum crossover que tenha dito se calhar foi fraquinho. Confesso que não me recordo de nenhum crossover que tenha sido menos bom, porque se realmente houve, também foi eliminado da memória. É assim, só se fores buscar também, por acaso estou aqui a lembrar-me, o crossover de alguns dos filmes de X-Men, em que tiveram lá certas personagens, assim, vamos, era horrível. Honestos, alguns deles eram horríveis. O Epá. Apocalipse custou-me. Pois. Lá está. Não posso, Ok. não posso opinar porque não vi, não vi os filmes da X-Men da Fox. Mas pronto, não sei se tu parecias muito efusivo a reagir, Roberto. Se concordas aqui com o Diogo. Agora que o Diogo desbloqueou aqui mais uma coisa, sim, porque realmente o filme de o X-Men Apocalypse, o filme, que pode ser considerado um crossover. Como é que eu ia dizer? Podia ter sido melhor. Vamos ser positivos. Podia ter sido melhor. Agora, se passamos horríveis, não foi, não. Ok, pronto, como estávamos aqui a falar disto, super-heróis, de facto, pronto, porque super-heróis é aquilo que provavelmente vai haver mais crossovers, há aqui um que de facto é horrível, na minha opinião. Só porque está lá certas personagens. Que é o crossover que houve entre Teen Titans e Teen Titans Go. Ok. É assim, eu não consigo lidar com aquela série. Eu não consigo lidar com Teen Titans Go. O que aconteceu ali foi passar de uma das minhas séries favoritas a crescer, e acho que para a maior parte de fãs de DC ou em geral de super-heróis, que foi Teen Titans. Aquela série era algo espetacular, era algo que todos os fãs ficaram chocados de ter sido cancelado, ou o que é que tenha acontecido ali, não sei. Vamos juntar isto com a série que incrivelmente continua a ter greenlight ao ponto de... Malta, eles têm um episódio todo a cantar a música Camarão Entrecosto. Eu não consigo lidar com aquilo. E só o facto de juntarem aquilo, pronto. Pronto, é isso. Ok. Aqui nunca ninguém viu Tentar Anos Go? Não. Vi, não posso dizer que tenha visto um episódio todo, mas vi clipes e vou concordar contigo. Eu sei que é raro, mas não. Aquele tipo de arte. O nosso produtor também está a concordar, também está a dizer que não gostou.
Pronto. É tipo, eu sei que o propósito daquela série é ser childish e afins, mas quando roçam tanto no ridículo, assim, passa dos limites. E pronto, juntarem aquelas duas, juntar uma série que eu adoro com uma série que odeio, pronto, o ódio normalmente que sai sempre ao de cima, não é? Sure. É assim, o nosso produtor também estava-nos a dar aqui uma achega relativamente à sua opinião. Um crossover que ele detesta é Surf's Up e WrestleMania. Foi considerado uma sequela e é horrível. Portanto, vou presumir, Arnux, que com sequelas ficou o pessoal que jogou, não é? Mas, pronto. Eu honestamente, quando coloquei esta questão de crossovers falhados, eu pensava, porque vocês já lá passaram perto, pensava que vocês iam falar em Batman v Superman. Eu gostei do filme. Eu gostei do filme. Why did you say that name? Eu não disse que o filme é bom. Eu não disse que o filme é bom. Eu disse que gostei do filme. Há uma piada. É diferente. Bem, há uma piada que é feita num episódio do Big Bang Theory que o Stan Lee tinha muito pouca originalidade para nomes. Era em que os personagens do universo da Marvel têm normalmente os nomes de fazer a literação. Bem. Ok, mas eu faço agora a pergunta. A dar o mesmo nome à mãe de duas personagens tão próximas no universo DC, quem é que tem assim tão quem é que tem originalidade para nomes? Falta originalidade para nomes. É fácil. Os criadores de Super-Homem não são os mesmos criadores de Batman, portanto, nem se conheciam. Eu rejeito a tua realidade. Mas a minha realidade é real. É assim, Pronto, tá vamos ser honestos. O nome verdadeiro da mãe biológica de Super-Homem não é Marta. Também. Sim. É lá na El, se não tenho erro. Mas era um bocado difícil ele pedir para Para ela. salvar a mãe que já está morta. Pode não estar morta. Às vezes aquilo não está morto. Atenção. Eu não sei o que é que passava ali na cabeça do Snyder. Para ele podia trazer aquela frota toda de volta, os Kryptonites ali, tudo a bater. Kryptonians. Malta, Lá como se chama. desculpem. Eu agora tenho que fazer uma pequena retração. Voltando a crossovers O que é que falhados. Não pesquisei nada, se lembrando de uma coisa. E o Ricardo concorda comigo. No que toca a crossovers falhados, Arrowverse com Smallville. O que é que foi Mas isso é aquilo? simplesmente o Arrowverse. Estás a falar de quando o Tom Welling apareceu no crossover Sim. Crisis on Infinite Earths? Sim, senhor. Só para Que dizer é que quando ele existiu. perdeu os poderes. Aquilo, eu vou-te explicar o que é que foi aquilo. Aquilo foi uma resolução que fizeram porque o ator já claramente tinha dito que não estava para aí virado para voltar a ser Super-Homem. Entretanto, acho que já deu a volta ao texto e agora não se importava de voltar a reinterpretar o papel, não é? Mas Acho que toda a gente quer uma Season 11 de Smallville. há malta que fala na Season 11 que tecnicamente existiu, mas em cómic. Há malta que fala num filme. Portanto, não sei. Teria que ser uma cena completamente Elseworlds e tinha que ser uma história mesmo boa para o James Gunn dar luz verde. Se bem que James Gunn é grande fã de Smallville, portanto não deveria de ser assim uma coisa tão difícil de lhe vender. Mas sim, quer-se dizer, houve muita gente que ficou, porquê? Normal. Foi a maneira que muito provavelmente o ator arranjou na altura para dizer assim: não me chateia mais com isto, tirem-me os poderes e está feito.
Eu acho engraçado é como foi difícil nós lembrarmos de um crossover mau, mas assim que desbloqueámos a parte dos super-heróis, é um mundo. Pronto. Tu Ainda foste bem tu que não está próprio cá que o o disseste. Marcelo. Foste tu próprio que o disseste. 90% dos crossovers são super-heróis. São de super-heróis. Mas pronto, ainda bem que não está cá o Marcelo, porque senão eu sinto que a esta altura do campeonato ele estaria a arranjar forma de falar Thor Dark World e nem sequer é um crossover. Eu estava a achar o mesmo. Mas ele ia arranjar maneira de falar em Thor Dark World, porque sempre que a gente fala em coisas falhadas e porque eu há bocado proibi de se falar em Avengers, pronto. Sinto que neste momento iria acontecer. Marcelo, senta à vontade, a zona dos comentários é lá em baixo. Bom, meus amigos, estamos mesmo para terminar este podcast, mas eu não queria terminar sem antes vos colocar aqui uma questão que me parece uma questão pertinente, porque nós hoje em dia, isto agora pegando um bocadinho, sendo um bocadinho mais específicos para filmes e para séries, porque nós hoje em dia nós temos muito filme e muita série que basicamente são exclusivos de plataformas de streaming. E todos nós sabemos que as plataformas de streaming são um bocadinho como a água e o azeite. Não se misturam bem umas com as outras. Vocês acham que vamos chegar a um ponto, um dia qualquer no futuro, de vermos crossovers de séries, de plataformas de streaming diferentes a acontecer? Ou isto é apenas um sonho completamente irrealista? Quando tu É assim, falas. eu não tenho a certeza. Força. Força? Quando o dinheiro fala mais alto. Quando o dinheiro fala mais alto, não há qualquer problema em a Netflix ceder uma série à Apple TV ou uma coisa assim. Agora, eu vejo isso a ser muitíssimo improvável. Mesmo muito improvável. Eu questiono se já não aconteceu, na verdade. Continua E a não ser estou a falar improvável. na Continua a situação ser do improvável. Daredevil passar para a Disney e afins. Não é disso que eu estou a falar. Não é disso que eu estou a Sim, falar. sim, sim, eu sei. Eu estou-te a dizer, por exemplo, vou pegar aqui num exemplo completamente fora da caixa, completamente what the fuck, mas para perceberes o que é que eu quero dizer. Tens a série The Witcher, que é um exclusivo Netflix, e tens House of Dragons, por exemplo, que é um exclusivo HBO. Achas que havia aqui hipótese de haver um crossover? É isso que eu digo. Eu tenho ideia que alguma coisa dessa já deve ter acontecido. É assim, a partir do momento em que vemos que isso funciona com Sony e Marvel, tecnicamente, ou Sony e Disney, para uma plataforma de streaming, acho que não há problema nenhum. Mas é assim, tu estás a falar entre Sony e Disney, no entanto pertencem todas ao mesmo universo. Isto aqui é... Tu tens a Disney que é dona da Marvel, e a Marvel por sua vez é dona de quase tudo o que é Marvel. Ok? E depois tens ali dois atacadores que estão a sair para fora, estás a ver? Chamados Spider-Man e Hulk. Que a Marvel, por mais que queira, não consegue dar um nó com aquilo, pelo menos sem pedir ajuda a outras entidades. Mas nós estamos a falar de coisas que pertencem de certa forma ao mesmo universo. Aquilo que eu estou aqui a falar é de coisas completamente distintas, mas haver um crossover, até porque, repara uma coisa, a Netflix tem os direitos, eu não sei os detalhes do contrato, mas acredito que, porque foi produzido pela Netflix, tenha direitos permanentes sobre a série de The Witcher. Da mesma maneira que a Warner tem os direitos sobre Game of Thrones e tudo o que está a envolver.
Daí eu ter usado estas duas, porque até são em estilos diferentes, permitam-me aqui a expressão, e que poderia eventualmente funcionar. Mas era apenas exemplificativo, estás a perceber? Sim, não, eu percebo o que é que queres dizer. E eu continuo, eu tenho aqui, não posso dizer a certeza se há ou não, aqui por trás tem uma comissão a dizer-me, isso já existe. Agora, o quê? Não sei. Epá, As fanfics que tu andas a ler, Diogo, se calhar. eu não sei se o nosso produtor consegue fazer aí uma pesquisa muito rápida para tentar perceber. Eu, pelo menos, que tenha conhecimento, acho que não. Acho que não aconteceu. Mas, epá... Mas é possível. Porque Eu acho que é possível. lá está, o nosso produtor também estava aqui a falar em potenciais rumores de a Netflix ter intenções de comprar a Warner Brothers, mas, por exemplo, no caso disso acontecer, já deixa de ser um crossover extremamente improvável, porque passa a estar tudo dentro da mesma empresa. É um bocadinho a questão do... Foi uma surpresa para a malta, de repente, os filmes... agora as personagens da Fox irem aparecer no próximo filme dos Avengers. Epá, não, porque agora está tudo dentro da mesma empresa. Portanto... Vamos ver, é um crossover agora com a HBO de Harry Potter. É, o Warner Brothers está com a HBO, se um comprar ali o outro... Mas a HBO pertence à Warner Brothers. Ah, é? Pensei que fosse ao contrário. Obrigado, Eu pensei que Diogo. fosse ao contrário. Obrigado, Diogo. Estava-me a faltar um Reels. Estava-me a faltar um Reel, foi mesmo preciso. Pronto. Então nevermind. Pronto. Acho que está na altura de... Aliás, tu na HBO, tu consegues ver tudo o que é Warner Brothers. Tudo Conseguirias ponto e ver... vírgula. Diz? Tudo ponto e vírgula. Aqui em Portugal não tens acesso a muita coisa, infelizmente. Pois, era a segunda parte que eu ia chegar. Tu adiantaste, obrigado. Pronto. Mas eu já não achava que era o contrário, era a Warner Brothers que fazia parte da HBO. Mas pronto, olha, descobri uma coisa hoje. A HBO pertence à Warner. A Netflix vai comprar tudo, daqui a uns tempos vai ser Netflix contra Disney Plus e depois tens o terceiro que é a Amazon, tipo ali aos pouquinhos. A Amazon lá está, já comprou a Paramount, portanto... pronto, não sei, meus amigos. Que eu tenha conhecimento nunca aconteceu. Roberto, não sei se tu tens aí... já deste a tua opinião sobre este tema, já nem me lembro. Já nem me lembro qual é a pergunta. A pergunta era relacionada com estes crossovers ultra improváveis, se tu achas que realmente há hipóteses de acontecer. Visto que tu me lembraste agora que a Amazon tem a Paramount, é dona da Paramount, pode acontecer uma coisa do género Stargate com Star Trek. Epá, mas isso é do mesmo estúdio, pá! Isso agora está tudo no mesmo coisa. Sim, mas continua a ser improvável. Porque eles Tá não vão bem, mas o que misturar... eu estou a perguntar é tipo Netflix com HBO ou Disney Plus com Netflix. Star Wars com Stargate. Por exemplo, aí já é um crossover entre plataformas. Pronto, já de streaming. respondi. Não, Só porque são as duas Star. eu como fã das duas franquias, gostava de ver uma espécie de crossovers entre Star Wars e Stargate. Nomeadamente Stargate Atlantis, que foi aquela que eu vi mais. Pronto, mas isso é o teu wishful thinking. Não é a dizer que achas que pode acontecer. Poder pode, mas ela está num daqueles universos alternativos que não são este. Olha, talvez no mesmo universo onde eu inventei o Rocket League. No mesmo Mais universo onde tu inventaste o Rocket League e onde o frango é Wagyu. Bom, meus amigos,
O que é certo é que não temos tempo para mais. A maltinha que quiser falar um bocadinho sobre os crossovers que mais gostam, que menos gostam, que acham que funcionaram melhor, ou até se quiserem pegar nesta questão de se acham que há a possibilidade de um dia plataformas de streaming darem as mãos e unirem franchises, ainda que improváveis. Não se esqueçam que podem sempre deixar um comentário na zona dos comentários. E, maltinha, não se esqueçam que podem sempre também juntar-se à nossa comunidade do Patreon. Basta visitarem patreon.geekstorm.pt. Vocês lá vão ter acessos a conteúdos exclusivos, gratuitos, porque nós temos a nossa comunidade aberta a todos. Obviamente que também temos tiers pagas para que possam não só ter acesso a conteúdos ainda mais exclusivos, como também apoiar aqui o nosso projeto. Portanto, já sabem, patreon.geekstorm.pt é onde temos a nossa comunidade exclusiva do Patreon, e podem sempre também visitar geekstorm.pt para ficarem a par de tudo aquilo que é o nosso Geekstorm. Para esta semana está tudo, maltinha. Voltamos para a próxima com o Diogo a já saber que a HBO pertence à Warner. Tchau, tchau! Agora estou ofendido. Tchauzinho, pessoal. Até à próxima, malta.